Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Meu nome é Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um Open Mic. É isso aí, estamos voltando aqui para mais um episódio e hoje a gente vai ter o quê? Aquele episódio maroto, aquele episódio raiz, né? Aquele episódio raiz que é voltando às origens. Então aqui no começo desse podcast, lá nos primeiros episódios que estão lá no SoundCloud, perdidos para sempre, porque eu já não tenho nem senha daquilo lá. Então eu fazia todos os episódios, era falando sobre meus shows no começo da carreira e gravados no carro voltando do show. E hoje é isso que eu estou fazendo. Então eu estou agora aqui dirigindo meu carro, voltando para casa. E eu já queria aqui dar um recado para minha mãe, que é minha ouvinte. Tô brincando, ela nem sabe o que é podcast, eu acho. Mas se um dia ela ouvir, eu queria falar para ela: mãe, eu estou dirigindo, mas eu não estou usando as mãos para gravar esse podcast, tá bom? Então o celular tá no meu colo e eu tô gravando com o microfone hoje. Porque tem uma novidade aí mais para frente, inclusive, já vou falar dessa novidade. Mas por esse motivo da novidade que eu vou falar lá na frente, eu estou com o microfone no carro. Então por isso que eu estou gravando no carro, mas a qualidade de áudio hoje está boa. E aí é isso então. Então é isso, hoje vai ser um episódio sobre show, sobre show, né? Sobre esse início de carreira, que eu ainda estou no início da carreira. Entendeu? Eu estou fazendo comédia é foda. Eu tô fazendo em abril, vai fazer 3 anos. Só que dos 3 anos, 1 ano eu não fiz, porque foi a pandemia, né? Então aí me roubou 1 ano aí, a pandemia. Então eu faço a 3, mas isso não conta muito, né? Porque eu faço um show por semana, por exemplo. Por exemplo, não. Quando eu tenho uma agenda lotada, eu consigo fazer um show por semana. Mas ultimamente eu tenho feito um por mês. Então eu tenho 3 anos de carreira, mas é como se eu tivesse, 3 meses. Até porque tem a questão que falta ali um pouquinho de talento também, né? Então ainda estou no início de carreira e eu queria falar aí sobre esses 2 últimos shows. São meus shows número 102 e 103. Então eu fechei 2020 fazendo meu show número 100. E aí, esse ano a gente tá no dia 11 de fevereiro de 2021 e eu só fiz 2 shows. Eu fiz um show só em janeiro, fiz 3 shows. Fiz um show só em janeiro e agora eu fiz o segundo de fevereiro. Fiz um sábado e hoje é quinta-feira, eu fiz outro show. Então é sobre esses 2 shows que eu vou falar aqui, que foram shows bem difíceis, viu? Vou te falar. Se você tá começando aí a carreira e se tá pensando em fazer e ainda não começou, na verdade, né? Se você já começou, você sabe do que eu vou falar. Mas se você não começou ainda, eu vou te falar que é bem complicado, viu? Porque é difícil, né? As pessoas no Brasil ainda tem muito... Cara, não é nem só no Brasil, eu acho que lá fora também é assim, né? Mas eu quero dizer assim, muita gente no Brasil é fã de comediante e ainda não tem uma cultura de pessoa fã de stand-up. Tô querendo dizer que se a pessoa fosse fã de stand-up, ela ia sair da casa dela numa quinta-feira meio chuvosa. Hoje choveu o dia inteiro, né? A noite parou, mas o dia inteiro tava chovendo. E aí eu não acho que as pessoas sairiam de casa para ir ver meia dúzia de iniciantes, né? Mas como tem muito... Mas poderia ser... Deixa eu ver se eu me expresso melhor. Eu acho que se tivessem muitos fãs de comédia, talvez a probabilidade de ter mais gente assistindo seria mais alta do que tendo fãs de comediantes. Porque se a pessoa é fã do Afonso Padilha, do Thiago Ventura, do Renato Albani, elas vão ver esses caras quando tiverem show, elas vão ver eles. Mas se a pessoa é fã de comédia, ela vai ver esses caras, porque são os melhores.
Mas também quando estiver perto da casa dela uma galera que não é conhecida, ela também vai, porque é de graça também, né? Tipo, é bem mais barato, ou é de graça. Mas enfim, então aí a gente fez 2 shows essa semana. O primeiro show foi no Crazy Rocker. A gente já fez bastante show lá, só eu já fui umas 3, 4 vezes. E o bar fechou, agora voltou. E aí tinha 6 pessoas, cara. 6 pessoas na plateia. 7 comediantes e 6 pessoas. Aí depois chegou mais um casal. E aí ficou 8 pessoas na plateia e 7 comediantes. Mas mesmo assim foi legal. Eu acho que foi um desafio. É muito difícil fazer show com tão pouca gente. Porque é difícil, né? Porque fica um silêncio. As pessoas, quando tem pouca gente, as pessoas dão risada e você não ouve. E aí, como elas também não ouvem, elas continuam dando risada abaixo, tipo sorrindo, sabe? Você vê na cara da pessoa, a pessoa sorrindo, mas a risada era baixa. E ainda no de sábado dava pra ouvir ainda. Até que o de sábado foi melhor, porque era um lugar fechado. Então, mesmo tendo pouca gente, foi um show bem legal, assim. Acho que todo mundo foi bem. E o meu show eu curti pra caralho, assim, o resultado. Não foi o melhor, lógico. Tá longe de estar perto tá longe de estar perto, é foda, hein? Tá longe de estar bom, mas acho que foi legal. Mas hoje foi foda, mano. Hoje era um lugar aberto, passava moto toda hora. Puta, mas eu acho que dá pra ser legal. E hoje tinha também pouquíssima gente, acho que tinha 4 mesas, assim. E as mesas mais perto tava muito longe do palco. Nossa senhora, você tá querendo produzir, mano? Tenta colocar as mesas mais perto. Porque, puta, as mesas longe. Aí, mano, olha, foi foda, viu? Mas também foi bom pra testar. Porque aí você tem que... Eu consegui ficar calmo ainda de falar, mano, já tô aqui, tem 4 pessoas ouvindo. E é isso, vou ter que fazer pra essas aí. E aí você faz piada olhando a cara de cada pessoa. Dessa vez eu não perguntei o nome de todo mundo, porque eu queria testar. E foi legal, eu testei um texto que eu tinha feito uma vez só. E o dia que eu fiz estava muito fresco na minha cabeça, porque inclusive, se você voltar uns episódios para trás aí, você vai ver um conto erótico que eu gravei. Um episódio aqui no podcast chama Conto Erótico. E esse conto erótico ele foi motivado por uma experiência minha mesmo. Então, no conto erótico é tipo um adolescente que está tendo uma relação com a professora. E aí no meio da relação ele percebe que ele estava sonhando e que na verdade o sonho foi motivado porque os pais dele estavam transando no quarto do lado. Esse é o conto que eu escrevi, né? Que eu escrevi e acabou... eu escrevi esse conto e acabou virando um episódio do podcast. Então acho que é uns 5 episódios para trás, 6, não, mais, acho que uns 10 para trás aí. Tem lá, conto erótico. Pesadelo Quente, eu acho que esse que é o nome. E aí ele foi... Não é uma vivência minha, mas não é que meus pais fizeram isso e eu acordei, não. É que aconteceu no prédio que eu moro. Uma vez eu acordei com os vizinhos transando. E aí eu realmente sonhei que era eu que tava transando, entendeu? E aí no dia eu anotei umas piadas na hora, assim. Eu acordei de madrugada com os outros transando. Tava ouvindo o barulho ainda. Tava ouvindo ali as chulapadas, né? As famosas... o som, né? O som do sexo. O sound of sex. Então eu tava ouvindo ainda a putaria ali dos vizinhos. E eu comecei falei, pô, eu não acredito que tá acontecendo isso. E aí eu peguei o celular e comecei a anotar a piada. Enquanto eles estavam transando, eu tava pensando isso. Porque realmente eu sonhei que era eu. Então aí eu já achei uma premissa engraçada. Tipo, você ouviu o vizinho transando e aí você, de repente, é você que você sonha que tá transando, né? Então, existe um ditado, né? Um ditado popular, muito famoso, que é gozar com o pau dos outros. E aí o que eu fiz foi isso, eu tava tendo uma ereção com o pau dos outros, com o pau do vizinho ainda, olha que foda. E aí eu fiz esse texto no dia. Então isso foi numa segunda-feira, né? Segunda-feira de março do ano passado, que foi bem antes da pandemia. E aí eu acordei de madrugada na segunda, anotei as piadas. Aí fui trabalhar, na terça-feira eu tinha show.
E aí eu peguei e fiz esse texto lá no show. Tava muito fresco. Então funcionou muito bem, mas tinha alguns fatores aí. O primeiro era no bairro de casa. Então já tinha um apelo que eu falava, mano, tem alguém aqui que mora no mesmo condomínio, na rua tal? Aí ninguém morava. Eu falava, eu tô procurando arrombado do quinto andar e não sei o que. Aí então eu entrei no assunto fazendo as piadinhas local, sabe? Porque era do lado da minha casa o bar. Então tinha essa diferença. Eu queria testar essa premissa, essas piadas que eu anotei, com um público completamente diferente. E aí eu hoje fui lá fazer isso. Fiz primeiro 5 minutos garantido, que mesmo garantido tava muito difícil de fazer, porque tava foda, com 4 pessoas não tava fácil não. E aí consegui fazer assim, até que ficou legal. E depois entrei no texto desse texto novo que eu tô tentando e acho que foi legal. Eu não ouvi o áudio ainda, porque eu vou ouvir depois com um caderno na mão pra eu anotar. Eu tenho mania de ouvir o áudio voltando no carro. E aí é ruim, porque se eu ouvir várias vezes, é ruim, né? Ouvir sua voz várias vezes. Esse podcast que eu gravo e nunca mais eu ouço. Eu vou ouvir daqui 10 anos. Mas pra mim ficar ouvindo ele aqui, eu já ouvi enquanto tava gravando. E aí o show é a mesma coisa. Então eu gosto de ouvir o áudio, mas eu gosto de ouvir depois que eu chego em casa. Quer dizer, eu sempre gravo no carro, mas agora eu quero fazer assim. Vou chegar em casa, pegar o meu caderninho, e aí vou ouvindo e vou pausando e vou vendo, pensando formas de eu melhorar o texto, o que funcionou, o que não funcionou. Às vezes você ouvindo o áudio, vem piada que você fala, puta, devia ter falado isso. E aí acabei não falando. Então anotando é melhor, que dá pra ver. Já vou anotar pra no próximo show tentar lapidar isso aí. Mas no geral foi legal. Acho que deu pra testar. A plateia tava difícil pra cacete. Eu fui o último ainda. Então, além de ter pouca gente, já tinha... o suco de risada já tava acabando. Tem eu vi, acho que foi o Maurício Meirelles que fez essa analogia, que eu achei bem legal. Que ele fala de quem estoura tempo, né? Ele fala mais ou menos que quando você estoura tempo, a plateia é uma laranja. E as risadas são o suco. Então, quando tem um show, cada comediante vai tirar um pouco do suco. Então, quando você estoura tempo, você tá roubando o suco dos outros. Porque quando você chega no final, depois de 1 hora e pouco de show, o suco já tá acabando. Então é mais difícil você tirar o suco quando o suco tá acabando. E aí eu fui o último hoje, então o suco já tava quase acabando. Mas acho que ainda assim eu consegui não ficar tão nervoso. Tô ficando mais tranquilo. Que esse é o desafio, é muito difícil você ficar tranquilo, viu? Quando tem muita gente, é mais fácil do que quando tem pouca gente. Porque quando tem pouca gente, você percebe os olhos, você vê no olho da pessoa que ela tá olhando sua alma. E risada contagia, né? Quando tá uma galera rindo, a pessoa ri por osmose. A pessoa às vezes nem entende a piada e todo mundo riu, ela ri também. E o contrário também existe. Quando não tem ninguém e tá silêncio, a pessoa não ri, tá vazio, a pessoa não ri, aí o outro não ri porque a pessoa não riu. E, enfim, eu não sei explicar direito, mas é complicado. Mas mesmo assim eu consegui ainda tirar umas risadas lá, viu? Eu não ouvi o áudio ainda, mas lá na hora eu percebi que deu risada, viu? Não foi muito não, mas algumas saiu. E aí, mano, e é foda, o público muito diverso também. Tipo, tinha moleque, véia. Criança não tinha, graças a Deus. Mas tinha gente mais com idade, gente mais nova. E aí é foda, foi foda, velho, foi foda. Então é isso, cara, eu espero que daqui 10 anos, quando eu ouvir esse áudio, esse áudio não, né, esse episódio, eu espero que a gente não esteja mais fazendo show para 6 pessoas. Mas eu espero mais ainda que a gente que a gente ainda esteja fazendo show. Entendeu? Mesmo que seja para 6 pessoas, eu espero que daqui 10 anos a gente ainda esteja fazendo show, porque é muito legal. Mesmo sendo ruim, é bom, entendeu? Mesmo sendo ruim, é bom. E eu acho que é isso aí, mano. Eu acho que no começo é difícil. Faz 3 anos já, não é tão começo assim, né? Mas
Mesmo assim, eu acho que vale a pena. E é isso, então agora eu queria falar que, se tem alguém ouvindo ainda, eu queria, porque esse tá num ritmo bem ruim, né? Eu tô quase sem voz também, que eu tô com sede. Então, como se eu não tivesse tomado água o suficiente no show, eu ainda tô com sede. Mas eu queria falar aqui uma novidade pra vocês. Esse áudio, eu tô bem baixo astral porque eu também tô com sono. Tô com sede e com sono. Só não tô com fome porque comida tinha muita, viu? Olha, isso que eu ia falar também. Show do interior, os shows que a gente produz aqui, quase sempre é bom. E quando não é bom, ainda é bom por causa da comida. E hoje, o show era na batataria. Eu tava com medo de só ter batata, né? Porque é uma batataria. Mas não, o rango tava top. Tinha calabresa, frango, tinha mandioca, tinha batata. Tava muito gostoso, viu? Então valeu a pena. É muito bom ser pobre, né? Que aí você fica feliz com comida. A pessoa te paga com comida e você fica top. Fica achando que valeu a pena. E pra mim valeu a pena mesmo. Então foi muito da hora. Eu fui com o André Otávio. O Thiago Ferreira não foi, né? Geralmente é nós três que racha aí a gasolina pros shows. Mas o Thiago tava trabalhando e não foi. Então foi eu e o André. Então é isso. E aí eu queria aproveitar pra anunciar. Não, acho que eu não vou anunciar isso ainda não. Só vou deixar aqui no ar que em breve vai ter novidades aí. Então nos próximos dias a gente deve lançar aí um novo produto, né? É um podcast, mas é um formato completamente diferente, que eu acho que vai ser muito legal. Então quando tiver mais formatado eu anuncio. Não vou anunciar agora não, mas só deixar aí no ar. Vai ser um podcast, pronto. Vai ser um podcast, mas não vai ser igual esse, que é sozinho. E também não vai ser de entrevista, que parece que virou moda. O podcast tem que ser entrevista. E não é bem isso, né? O podcast é um blog em forma de áudio. Então nem sempre precisa ter entrevista, né? Pode ser outras coisas também. Mas enfim, é isso. E aí eu só vou deixar aqui como se diz? O spoiler, que vai estar a Renata Said junto nesse projeto. Então vai estar eu, a Renata Said, o André Otávio. A gente vai estar aí nesse projeto, que provavelmente a gente vai fazer 4 episódios e aí vai morrer. Mas eu tô animado pra fazer esses 4 episódios, porque é assim, né, as coisas, a gente começa e não termina, porque a gente é assim. Então, mas espero que não, espero que dure mais. Então é isso, muito obrigado por ter ouvido até aqui. E já que eu tô retomando o podcast Raiz aqui, né, gravando no carro, eu queria aqui deixar um desafio para eu realizar daqui 10 anos. E esse mesmo desafio vale para você, ouvinte, mas você não precisa esperar 10 anos. Então eu desafio você a fazer isso agora, tá bom? Então eu vou realizar daqui 10 anos quando eu ouvir, mas se você tá ouvindo agora, você realize agora, eu vou desafiar você a ler um livro por mês até o final desse ano. Então a gente tá em fevereiro. Se você tá lendo agora, tá ouvindo aqui agora em fevereiro, hoje é dia 11, corre que você só tem 20 dias. 20 dias não, que tem dia menos, né? Fevereiro tem dia menos. E essa semana era pra ter carnaval. Semana que vem era pra ter carnaval, mas o Corona cancelou o carnaval, então não vai ter carnaval no Brasil. Quem diria, hein? Quem diria que a gente ia viver pra ver uma doença, uma gripezinha acabar com o carnaval. É muito triste isso. Mas enfim, você aproveita que não tem carnaval, então já começa a ler. E eu quero que você não, eu desafio você a ler um livro por dia. Por dia também é foda, né? Um livro por mês, até dezembro. Então estamos em fevereiro, você vai ler 9 livros. E aí livros variados, tá bom? Então não vou limitar aqui o tema nem nada disso. É só pra você ler mesmo. Leia qualquer livro, um por mês, até o final do ano. E daqui 10 anos, quando eu ouvir isso, eu vou, se eu não estiver lendo, eu espero que eu já esteja lendo um por mês, pelo menos. Mas se eu não tiver, esse é o meu desafio. Eu vou ter que, quando eu ouvir isso, vou ter que começar isso, essa
essa meta aí e ler um livro por dia. Então é isso. Muito obrigado para você que ouviu até aqui. E aí também, só para finalizar aqui, ó, se você ouviu até aqui, eu também queria deixar uma indicação de filme que eu assisti essa semana. Um filme muito bom. Eu gosto de filme que na premissa você já consegue ganhar os outros, entendeu? Então quando o filme, na hora de você explicar para alguém, é um bagulho muito interessante, já me ganha já. Porque tipo no título, mano. No título não, mas em 5 palavras. Se você me conseguir convencer que um filme, pra eu assistir um filme em 5 palavras, é um filme muito bom. Entendeu? E esse filme aqui é assim, esse filme foi um desses. Então o filme chama Downsizing, que é down de pra baixo e sizing é tamanho, que é um termo americano que é meio quando tem redução de quadros, sabe? Tipo corte de pessoal na empresa. É mais ou menos isso, redução de pessoal. E aí a premissa do filme é o seguinte: a gente tá realmente, né, vivendo ultimamente aí várias catástrofes ambientais, né, e pandemia e os caralho. E tem uma galera que na verdade não tem uma galera, né, mano? Qualquer um com um pouco de bom senso percebe que todo o problema do planeta é o ser humano. O ser humano arrebentou o planeta, porque, mano, é 7 bilhões de pessoas. Não era pra ter 7 bilhões de pessoas. Deus não fez 7 bilhões, ele fez 2. Se tem 7 bilhões, alguma coisa deu errado, entendeu? Se Deus quisesse 7 bilhões, ele tinha feito 7 bilhões. Ele só fez 2 só, mano. E a galera não para de fazer gente, mano. É filho pra caralho que as pessoas fazem. E aí o mundo tá, mano, tá passando mal aí, né? Você pode até não acreditar em aquecimento global, em qualquer outra coisa, né? Em geleira derretendo, essas coisas. Mas você não pode negar que tem muita gente no mundo, mano. Tem gente demais. Não tem como você pensar que tem comida no planeta, que tem água e todo o resto, e o tanto de lixo que nós faz, que uma hora isso não vai dar merda se a gente não parar de crescer. E tem esse detalhe também, a gente dobrou em 50 anos, dobrou. Então há 50 anos atrás tinha 3 bilhões de pessoas no mundo. Hoje tem 7. Se a gente continuar assim, daqui 50 anos tem 16 bilhões, meu amigo. Não cabe 16 bilhões de pessoas. Tá bom? Então qualquer pessoa percebe que isso é um problema. E aí a história do filme é o seguinte. Né, começa com... Eu não vou falar exatamente como começa, mas enfim, é isso. É tipo um cientista que eles estão querendo reduzir a população mundial. Só que reduzir a população mundial, aí você pensa, puta, a forma de fazer isso, a forma clássica é o Hitler já tentou, né? Que é extermínio em massa, né? Holocausto e os caralho. Mas isso não dá certo, né? Isso é judiação, né? Então, é judiação, e o termo de judiação vem disso, inclusive, né? Judiar vem daí, inclusive, só de curiosidade. Mas é judiação, né? As pessoas já nasceram, você não pode matar. Então, eu defendo não ter filho, né? Então, acho que as pessoas, se a gente parasse de ter filho, se todo mundo parasse de ter filho agora, fizesse um acordo e falar, ó, vamos dar uma segurada. Não precisa nem parar de ter filho, vai. Mas se a galera tem um filho só, imagina, ó, tem 7 bilhões de pessoas. Então, se cada um tem um filho, já cai pela metade. Porque 7 bilhões tem que ser 3,5 bilhões de homens, 3,5 bilhões de mulher para fazer um filho, né? Porque precisa de homem e mulher para fazer filho. E aí, ou também doação de esperma, né? Mas vamos falar na forma clássica. É um homem e uma mulher para fazer um filho. Quem vai criar não precisa ser um homem e uma mulher, mas para fazer precisa de um espermatozoide e um óvulo. Então, vamos pensar assim. Precisa de 2 para fazer um, né? Então, se cada 2 faz um, quando os 2 morrer, quando os pais morrer, que é daqui... Nós tem agora... Eu tenho 30 anos. Então, sendo otimista, eu vou viver até daqui mais 50 anos. Com 80. Vai, no máximo 60 anos. Puta, 60 anos é ano, hein? Caralho. Se bem que quando eu tiver 60 anos ou 90 anos, vai parecer que passou rápido. Mas pensando aqui agora, se eu viver 60 anos, eu só vivi 1/3 da minha vida. Tem mais 2/3 de vida pra frente. Tomara que eu viva 90. Mas enfim, se você viver 90 anos... daqui 60 anos nós morremos, né? Nós que tem 30. Imagina agora, todo mundo faz um acordo e fala, ó, todo mundo vai ter um filho só. Ah, mas eu já tive 3.
Tá bom. Você fica com 3, mas aí os outros que não teve ainda, só tem 1. Então, todo mundo tem um filho. Aí é 3 bilhões e meio de gente. Então daqui 60 anos nós resolve o problema. Porque daqui 60 anos, todo mundo que tem 30 hoje vai estar morto daqui 60 anos. Aí nós morre e aí fica o quê? Só o nosso filho. Se você faz 2 filhos, você tá fudendo, porque vai continuar igual. Se você faz 3, puta, aí você tá fudendo demais, mano. Porque aí você tá aumentando 1. Quando você morrer, você deixa 3 no seu lugar. Aí fudeu. Mas se você deixou só 2, deixou igual, mas se você deixar 1, você reduz pela metade. Então se todo mundo fizer metade, daqui 60 anos, só tem 3 bilhões e meio de pessoas. Aí, essas pessoas podem até ter 2, porque acho que com 3 bilhões e meio, já dá pra ficar de boa, entendeu? 7 bilhões é muito. E aí tinha que fazer esse acordo aí. Mas como não tem esse acordo no filme, eles tiveram a ideia muito genial, que é irreverência, que chama, né? Que é quando você não respeita, não presta reverência ao status quo. E aí os cientistas, eu falei que ia convencer você em 5 palavras, e tô falando há 10 minutos. Tô chegando em casa e não terminei ainda. Mas basicamente a premissa é o seguinte: os caras falam, mano, a gente tem que reduzir a população. E aí o cientista fala, mas como a gente faz isso? Reduzindo a quantidade de pessoas não dá, né? Porque ninguém vai aprovar um holocausto. E é mancada também, né, mano? Matar as pessoas é judiação. Aí falou, não, então faz o seguinte: vamos deixar a mesma quantidade, mas não reduz o tamanho. E aí é tipo um esqueceram de mim não, querida, encolhi o bebê, ou estiquei a criança, né? Tem assim, querida, encolhi as crianças e querida, estiquei o bebê, as comédias que nós tínhamos nos anos 90. Mas esse é tipo isso, os caras inventam um bagulho que reduz a pessoa, e aí é foda, porque imagina, é top, porque imagina, você tem, sei lá, 150 mil na conta. Para uma pessoa de 90 quilos, isso dá X comida que ela precisa. Então, vamos pensar aqui, ó, um prato aí, 20 reais um prato. Por quê? Porque um prato tem 500 gramas de comida. Agora imagina que você tenha 12 centímetros. Mano, seu prato é 2.500 vezes menos que isso. Então, você pode... O seu dinheiro multiplica, entendeu? Quando você ficar pequeno. Então, a sua casa, meu apartamento tem 50 metros quadrados. Se eu tivesse um tamanho bem pequenininho, ele ia ter 20 quilômetros, entendeu? Eu não ia conseguir nem acender a luz, né? Inclusive. Então, essa que é a premissa. A premissa do filme é essa. Eles reduzem a população e aí, tipo, mas não é obrigado, né? Quem quiser se reduz e aí você, com isso, multiplica a sua renda. Porque se você precisa de R$1.000 para viver, quando você tem o tamanho de um rato, você precisa de 10 conto, entendeu? E aí, se você tem 150 mil, você tem 12 milhões. E aí um monte de gente vira e é baseado nisso o filme, mano. Mas é muito louco o filme, cara. Muito foda mesmo. Então, essa é a minha dica. Assista esse filme, chama Downsizing. Tem um elenco fudido no filme, hein? Não lembro agora, tem... o principal é o Matt Damon. Então você já sabe, né? Matt Damon é o ator principal, então já dá pra ter uma noção aí da qualidade. Então é isso, beijo no coração, espero que vocês tenham curtido. Acho que se divertido foi um pouco demais. E na terça-feira a gente volta com um episódio mais descontraído e mais universal, né? Mais não ligado à comédia. Tá bom? Também isso aqui não foi ligado à comédia, né? Foi mais ligado a um diário, né? Isso aqui foi realmente um diário. Eu contei aqui o que aconteceu hoje. Então é isso, muito obrigado, até a próxima e tchau.